E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e vamos começar falando sobre um assunto seríssimo, poderia até falar urgente. No dia de ontem, o Haddad concedeu entrevista para a Rede TV, onde ele deixou claro quais são os seus planos para o imposto do pecado. O pior está por vir. Já vamos começar falando sobre isso, quero trazer algumas coisinhas para lembrar vocês. Depois eu quero falar sobre o que o Haddad disse em torno do novo PAC, que vem na mesma direção, e a gente vai falar de reforma tributária. Quero trazer para vocês algumas falas, e a cara de Bolsonaro não tá ali à toa. Temos que falar dele, temos que falar também do PL, e temos que falar de uma notícia que saiu hoje, de manhã, já cedo, sobre o que a ala menos radical do PL anda fazendo. Acho que a gente tem que fazer alguns questionamentos sérios. Depois de falar da democracia brasileira, né? Será que ela ainda existe? Quero comentar sobre as CPIs como um todo. Quero comentar sobre uma coisa que aconteceu na cidade de São Paulo, que tem muito a ver com esse primeiro tema, que ainda vamos falar de uma entrevista da Marina Silva. Tem mais algumas coisinhas diversas. E falando de democracia, né? Democracinha, vamos falar do Brasil que deu errado. E aí sim a gente vai falar de muitas falas polêmicas que aconteceram neste país nas últimas 48 horas. No dia de ontem teve uma certa repercussão de uma dessas falas e tiveram novas falas. E o engraçado é que essas novas falas também foram no mesmo evento da Uni. Uma fala do Dilma, outra fala do seu ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí quero trazer algumas coisinhas para vocês, mostrar, não quero adiantar muita coisa. E se der tempo, temos alguns assuntos ligados a redes sociais e internet como um todo e até imposto. Uma nova autarquia que o governo está pensando em criar para a sua segurança, né? Confia no Dilma, confia. Mas vamos começar. Gente, assunto sério mesmo, sem nenhuma brincadeira, sabe? Preste atenção nisso daqui. Tenta entender mesmo para valer. Olha só. O Haddad concedeu entrevista ontem. E a gente está batendo muito na tecla de 3 artigos da reforma tributária. E não é qualquer brincadeira. O assunto realmente é seríssimo. Você viu? A alíquota de novo imposto pode ficar em menos de 25% ao longo do tempo, diz o Haddad. Aqui ele está falando do IVA. Né? Essa manchete está aí, é uma explicação, uma passada de pano para algumas coisas que envolvem, né, a alíquota do IVA. Ele está falando o seguinte, né? Não, vejam só, no primeiro momento ele pode ser mais caro, mas com o passar dos anos, confiem no PT, conforme o tempo vai passar, o IVA vai abaixar. Vocês confiam no PT? Vocês acham mesmo que o PT em algum momento vai abaixar imposto? Aí diz, né, o Haddad disse que a alíquota do IVA, almejado pela proposta, pode ficar ao longo do tempo em menos de 25%. Ele argumentou que isso será possível com a redução de incentivos tributários decorrente da reforma, a diminuição da evasão fiscal e a digitalização da economia. Então vejam só, evasão, o que é evasão fiscal? São pessoas que deixam de pagar. A Haddad vai para cima de todo mundo. Tem muita gente que era aquele, como é que eu posso falar, né? Microempreendedor que comprava e vendia tudo no dinheiro e agora que tem Pix, que tem isso, que tem aquilo outro. Pode se preparar que o PT vai incluir o pobre no orçamento. No sentido de, vamos, manda aí o impostinho, porque não pode ficar de fora. Mas vamos continuar. O ministro não disse, no entanto, qual deverá ser a alíquota na fase inicial da reforma. É muito fácil falar que no futuro, que a Deus pertence, vai ficar 25, talvez até menos. E hoje vai ser quanto, Haddad? Não sabe. Membros da equipe econômica têm afirmado que a taxação poderá superar 25%, especialmente diante da inclusão de exceções no texto para beneficiar setores específicos. Até aí, a informação. E agora que vem a parte realmente que importa. O que a Haddad falou para o Kennedy Alencar, da Rede TV, sobre o imposto do pecado. Essa é a parte mais importante de toda a entrevista do Haddad. Tem outra parte também muito importante que a gente também vai comentar que envolve o PAC. Mas olha isso daqui, para não restar mais nenhuma dúvida. E quando alguém te questionar, você conseguir explicar de forma bem simples. Imposto seletivo. O ministro disse que o imposto do pecado, previsto na proposta de reforma tributária, desonerará segmentos da economia que respeitem a saúde da população e o meio ambiente. Bom, a gente sabe que os pecuaristas, na visão da ciência, eles não contribuem muito, né, para o meio ambiente.
os pecuaristas, aí, o peito da vaca, né, o arroto é uma coisa muito complicada. Mas será que o Haddad vai fazer isso mesmo? Não é só aquela história de refrigerante, né, coisa muito açucarada, bebida, né? Vamos dar uma olhada. A princípio, o imposto seletivo fora designado para oneração, ou seja, colocar mais imposto de produtos prejudiciais à saúde, dá exemplo, cigarro, bebida, e a conservação da natureza. Conservação da natureza. Na reforma tributária tem imposto seletivo. Como ele vai operar? A gente vai olhar para a saúde e o meio ambiente e vamos desonerar aquilo que respeita a transição ecológica, tanto do ponto de vista da saúde quanto do meio ambiente, afirmou Haddad. Então, para a turma que está de conversa mole, muitas pessoas na imprensa falando, olha só, isso aqui só vai incidir em cima da bebida, ó, só vai incidir em cima do fumo. O Haddad está deixando claro com todas as letras que vai para cima do que tiver contra a transição ecológica. Gente, transição ecológica é abandonar os combustíveis fósseis. Transição ecológica é abandonar a forma como a gente consome carne. Transição ecológica é abandonar esse método antigo de agricultura que dá errado. Temos que migrar para a agricultura de baixo carbono. Isso daqui é seríssimo o que está sendo dito pelo Haddad, para não restar nenhum tipo de dúvida. Se a redação do texto não for mudada, estarão dando para o PT um poder, assim, descomunal. Descomunal. É inacreditável o que estão fazendo diante desse texto da reforma tributária. E aí, para lembrar, a redação do texto atual está assim, ó. O inciso 8º, que é a criação do imposto do pecado, produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei. Não é só um produto, mas também o serviço. E aí é algo muito, sabe, aberto assim. Cara, o que seria um serviço, sei lá, prejudicial à saúde, meio ambiente, etc. e tudo mais? Ah, isso aqui é bom, isso daqui é ruim. A partir do momento, sei lá, vai que a galera começa a falar aí que não, olha só, você presta assim, um serviço de entretenimento e esse seu entretenimento que você faz, ele afeta a saúde mental das pessoas, isso, aquilo, outro, não tem que coisa aqui, né? Porque esse tipo de atividade ela é meio prejudicial no final do dia, pode correr algum tipo de risco. Imagina começar a taxar qualquer tipo. É extremamente aberto. Esse texto aqui embaixo é, inclusive, de uma proposta que foi feita pelo Alex Fontaine e Orlando Silva. Se não mudar a redação do artigo 153 do inciso 8º, depois do pecado, para algo mais específico, o Haddad vai tocar o terror. Aqui uma sugestão, ó. Fumígenos oriundos do tabaco e bebidas alcoólicas de natureza extrafiscal com o objetivo de desestimular o consumo. Aqui você está limitando. Vai ser só fumo e bebida. Só. Está limitando. Se deixar aberto, o Haddad vai fazer a festa. Aí, pega isso daí que a gente já falou do PAC Verde, que é a continuação. Ainda faz parte da entrevista do Haddad de ontem. Diante do que a gente acabou de falar, vem o Baleia Rossi para falar assim que Bolsonaro é contra a reforma para o Brasil não crescer sob Lula. Não é por causa do imposto do pecado que Bolsonaro repetiu 20 vezes. Não é por causa do IPVA verde. Não é pelo um desincentivo à indústria. Não. É para não ficar contra Lula. Olhem a palhaçada que está sendo feita e que está sendo contada para a população. Olhem a narrativa que está sendo criada. O Baleia Rossi deve ser primo do Valdemar. Deve ser primo do Valdemar. Tá de descaração dessa forma? Bolsonaro foi infeliz porque essa pauta não é do governo, é da oposição. Infelizmente, vemos que ele fez uma oposição ao Brasil, ao crescimento do país. Fazer oposição a uma reforma como essa é não querer que o Brasil volte a aquecer, porque, paralelamente, o governo do Dilma pode pegar um ar positivo da economia, não uma posição de estadista. Deve ter ligado pro Valdemar para aprender a falar uma besteira dessa. Mas vamos dar uma olhada. Né? O Bolsonaro fazendo oposição por oposição. Haddad afirma que o novo PAC será mais verde e promete transição ecológica em 4 anos. Ele também falou isso na entrevista da Rede TV. O novo PAC dará atenção à questão ambiental, vai ser mais verde do que há 15 anos atrás
E o governo estima lançar cerca de 2.000 obras entre empreendimentos federais e estaduais. Entendo que todos os ministérios terão de se adequar. O que seria essa adequação? Quem que vai fiscalizar? Porque alguém vai ter que fiscalizar para ter certeza que isso está acontecendo. Então, já aqui um fiscal, você já começa a criar toda uma diretriz. E aí, quantas empresas no Brasil estão aptas a entrar nesse tipo de empreitada? Né? Um PAC verde do amor, um PAC ESG. Mas segundo o Valdemar, lá na Globo News, Bolsonaro é um maluco que está contra a reforma porque Lula está a favor. É o mesmo discurso do Baleia Rossi. Aí tá lá, ó. Como exemplos de questões que precisam ser tratadas na transição, Haddad citou o marco regulatório para mineração em terras raras. Agora pode ter mineração, porque agora o PT está no poder. Mais do que isso. Agora o Biden e a Europa precisam em que o Lula comece a explorar, mandar um pouquinho para eles. Né? Mandar preço de banana para fazer umas baterias, umas coisas, né? Eles refinarem, agregarem valor para poder revender 100 vezes mais caro. Outra necessidade de adequação citada pelo Haddad é a relacionada, olha só, à agricultura e à pecuária, para que esses setores não percam o mercado diante das novas exigências ecológicas. Eita, será que eu falei então sobre agredir o meio ambiente? Né? Esse agronegócio, essa pecuária muito prejudicial, um peido da vaca? Olha o que o Haddad acabou de falar, como se conecta uma coisa na outra. Olha o que está sendo feito e que a reforma tributária vai ser a pá de cal. Pode pregar os pregos no caixão. O Haddad está aí, junto com a Marina. A agricultura de baixo carbono. Vai pagar mais quem não se adaptar. Para que esses setores não percam... Né? O ministro abordou também a integração das produções de energia eólica e solar elétrica na matriz energética brasileira, possibilidade de vender aço verde para os chineses e a organização do mercado de crédito de carbono. Olha o pacote que está vindo aí. Haddad defendeu também mudanças na educação. Para quê? Olha como isso daqui se conecta e pode ser, inclusive, um indicativo do que o Haddad pretende fazer com o imposto do pecado em relação a serviços. Valorização de formações em áreas menos poluentes, como a economia digital e a cultura. Opa, mas peraí, que história é essa? Quer dizer, então, que tem serviços que estão mais poluentes, tipo engenharias? O Haddad não só quer desindustrializar o país, mas como não quer fomentar atividades de criação, né? De fomento, assim, que criam a infraestrutura nacional, porque são atividades que impactam o meio ambiente. Olha como se conecta. O imposto do pecado é sobre produtos e serviços. O Haddad já está te falando, ó, vamos fomentar áreas não poluentes. Cultura, vamos todo mundo virar artista. O Brasil, todo mundo artista, né? Vai fazer muita arte enquanto todo mundo minera lítio para vender a preço de banana e a gente tá todo mundo feliz, né? Pronto, todo mundo na miséria. E também ele defendeu um amplo debate sobre consumo. Né? Vocês estão comprando demais ou estão comprando do jeito errado? E quem sabe começar a entrar em algumas questões, né? Vamos colocar uma questão, uma cota de carbono para poder... Peraí, tá comprando muita carne. Olha tudo que está sendo dito pelo Haddad. Olha como tudo isso se conecta à reforma. Quando você para e pensa, PAC, obras, vamos aqui incentivar um papel de todo mundo, eu também só consigo pensar na reforma tributária em outro artigo, que é mais uma coisa aí que inclusive dá uma mãozinha pro PAC verde do Haddad. Qual artigo? O 43. O texto que está na reforma atual é o de baixo, que está ali, ó. Artigo 43, eles querem adicionar o parágrafo 4º que diz: sempre que é possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2, inciso 3, considerará critérios de preservação do meio ambiente. Na hora de dar um incentivo para uma obra, indústria, olha o meio ambiente. Exatamente o que o Haddad está propondo. Vocês acham que essas coisas estão desconectadas?
Quem propôs? Porque isso aqui não, essa ideia sensacional no artigo 43, ela não está presente no texto original da PEC 45, nem mesmo no texto original da PEC 110. Quem sugeriu isso? Sugeriu esse texto acima. Quem foi? Calma. Eles sugeriram-se. Olha como era o texto que foi adaptado. Mas no final do dia diz a mesma coisa, ó. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, desde que envolvendo atividades em plena conformidade com o ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou equivalentes, na forma que a lei dispuser, com prioridade na Amazônia, para incentivo à elaboração industrial dos produtos da biodiversidade e a conservação de áreas com pastagens degradadas em sistemas agroflorestais. Ou seja, vamos colocar aqui os critérios da ONU para governar o Brasil. Quem propôs isso? A gente comentou alguns dias atrás. A emenda foi proposta pela bancada do Soros no Brasil, né? Capitaneado pela Wapichana, junto com Molon, Jandira Fegali, Zé Valente, Paulo Pimenta, turma da esquerda. Olha como isso se conecta ao plano do Haddad. É um artigo que tem tudo a ver. Vamos favorecer quem é verde e vamos excluir quem não é verde. Estaremos agora vendo os novos campeões nacionais verde. E o Baleia Rossi tomou aulas com Valdemar para falar que Bolsonaro é um maluco, que está contra a proposta só porque o Lula está a favor. Eu vi essa notícia, eu acho que isso se conecta com o que a gente está falando agora, para vocês verem como as coisas estão saindo de controle. O Festival de Parintins é uma espécie de carnaval da Amazônia. Tem até um bombódromo, acho que é assim que se comenta, né? Em vez de ser o sambódromo, que tem lá as apresentações, tudo, etc, tudo mais. Aí você vai ver o tipo de notícia que tem, né, sobre o tema. Festival de Parintins é vitrine de cultura tradicional e iniciativas SG. É isso aí, né? O carnaval SG agora, da Amazônia. E quem que tá promovendo essas iniciativas? São os povos tradicionais? Não, é a Coca-Cola. Iniciativas e compromissos relacionados ao SG têm tido cada vez mais relevância estratégica em nossa empresa. É estratégia, porque lá na frente, quem não for, o Haddad vai cortar. Quem não for, vai ter imposto do pecado. Tá aí. Aí você vê, olha as fotos. Nossa, empreenda com uma mulher. Sensacional. É. Levando lá a agenda. Tá bom. Ai, 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 ai. Aí nesse contexto, voltamos a falar dele, Valdemar. Valdemar agora é melhor amigo, é o best friend da Rede Globo. Sempre que quer, ele tem espaço lá garantido. E você vê, né? Os seus amigos, os amigos do Valdemar estão defendendo ele. Olha lá, ó. Ana Flor. Parte do bolsonarismo extrema-direita expulsam quem tenta negociar, quem tenta ser mais político. Oh, meu Deus do céu, gente. Tá falando de quem? O Merval cita como exemplo os 20 deputados do PL que votaram a favor da reforma tributária. E Natuza ressalta o problema que o presidente do partido, Valdemar, tem nas mãos. Olha só, um problema gigantesco. Valdemar estava desaparecido da vida política brasileira, sem nenhuma chance de ir para lugar nenhum. Possivelmente ia caminhar para se tornar uma espécie de republicanos, né? Uma série B do Campeonato Brasileiro da Política. Né? Quem sabe até ser uma série C, fazer uma fusão tipo com o PTB, né, para continuar existindo, chamar lá o Roberto Jefferson, se não existisse Bolsonaro no meio do percurso, aí o partido dele sai de um tamanho ridículo, de pequeno, para o maior partido da Câmara, com 99 deputados, e ele está com porque tem 20. Oh, meu Deus, os 20 sem voto. Os 20 sem voto são um grande problema. O problema é Bolsonaro. Que Bolsonaro defende uma posição só porque o Lula... Ele é contra porque o Lula está a favor. E aí o senhor Valdemar, talvez seja por isso que o Valdemar tá queimando o filme de Bolsonaro na Globo News. Eita, Valdemar, não faça isso, Valdemar. Olha só, gente. Partido de... A Globo ainda tripudia. A Globo faz questão de colocar... Já bota logo o partido de Bolsonaro. Pra deixar claro, pra bater na cara. Dá na cara, pra humilhar. Parabéns, Valdemar, parabéns, Altineu. Humilhem mais, continua humilhando o Bolsonaro. Um dia isso vai se virar contra vocês. Vocês estão passando demais do ponto.
PL avança na negociação de cargos no governo. Altineu e André Siciliano, secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, conversaram recentemente sobre a possibilidade do quê? De deputados do PL menos radicais e mais alinhados às pautas do governo fazerem indicações a cargos de segundo e terceiro escalões. Rapaz, não precisa fazer aquela oposição ferrenha, né? Oposição inteligente. Pô, rapaz, isso daqui nem numa oposição inteligente encaixa. Até se for uma oposição super inteligente, genial, ainda tá demais. Para que oposição é essa? Não, já sei. Agora eu descobri. O plano do Valdemar. Rapaz, Valdemar é esperto. Valdemar vai entrar na máquina pra sabotar por dentro. Entendi, Valdemar. Entendi. Valdemar vai sentar no colo do Lula pra sabotar por dentro. Gênio. 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 Agora, Valdemar, manda um nariz de palhaço pra eu usar. Porque eu não quero ter que comprar, né? Pra eu ser um palhaço e pelo menos ter que pagar por isso. É um absurdo o que acontece nesse país. Vai na Globo News e agora essa. E não é que vai pra tratar Bolsonaro como louco. O Brasil indo pro buraco de forma acelerada. Uma agenda extremamente complicada está sendo imposta. A turma tá avisando, ó, vamos fazer isso. Ninguém tá com dúvida. Vamos fazer isso. Tá falando quais são os setores que vão ter que, né, se adaptar. O Haddad deixando claro, ó, agricultura, né, pecuária. Tá entendendo, né? E o Valdemar disse, não, jamais ficaremos contra o agro. O agro da JBS, né, Valdemar? Esse é o agro que o Valdemar gosta. É o da JBS. Deve ser amigo do Joelho Batista. Deve ser todo mundo irmão. A conversa entre os dois incomodou os deputados da ala bolsonarista, que não admitem qualquer adesão do partido ao governo. Gente, olha só. Uma coisa é ser oposição, outra coisa é ser independente, outra coisa é ser governista. E, assim, até pro cara que... Como você pode bater no pé e falar, eu sou independente se você faz parte do governo, se você tá na máquina? Meu Deus do céu, é inacreditável. Inacreditável. Mas vamos continuar. Errado é Bolsonaro. Não tive força política e parte do Congresso é negacionista sobre meio ambiente. Quem diz é a Marina Silva. Eu quis trazer essa nota só para mostrar uma coisa. Olha como o termo já está sendo utilizado de uma forma um pouco mais ampla. Começou ali na pandemia, né? Agora está em outras coisas. Para falar, ó, o ministério foi esvaziado após o IBAMA vetar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Foi uma retaliação, Marina? Eles te retaliaram? A Marina fala assim, ó, talvez uma falta de compreensão. Há uma parte negacionista que acha que não tem problema de mudança, desmatamento, mas existe outra parte que acha que o ministério tem uma agenda de fomento, é uma agenda de preservação do sustentável. Então tá vendo aí, ó, se você é a favor que a Petrobras, uma das maiores empresas do planeta, não só em tamanho, mas também em expertise, na experiência de perfuração, em águas profundas, uma empresa que não está envolvida em escândalos de vazamento de nada. Se você é a favor que uma empresa como essa, referência internacional, explore a foz do Amazonas, diz que a mente está errada, você é um negacionista. É a pauta que está aí. Olha como esse assunto está avançando. Olha como está avançando. E tem a reforma tributária. Que pro Valdemar é besteira. Valdemar é besteira. Valdemar quer logo indicar logo os amigos, todo mundo fazer parte da brincadeira do Lula. Aí você vê o mesmo tema. O secretário da cidade de São Paulo, ele falou uma coisa que foi, aos meus olhos, distorcida pela imprensa. Ele não menosprezou o que ele estava falando, né? Eu não vou nem dar play aqui no vídeo dele, recomendo quem quiser ver de forma mais detalhada, vocês acham a fala dele. Mas ele falou sobre o planeta se salvar sozinho. Falou, rapaz, no final do dia o planeta não vai acabar. Pode acabar, sei lá, até o ser humano, mas o planeta não. O planeta, então, é catástrofe. Já tivemos por isso, né? Já desapareceram os dinossauros lá atrás. Mas ele falou isso. E aí a turma dá uma distorcida, a esquerda montou em cima, colocou o dedo, falou que era negacionista, etc e tudo mais. E aí o prefeito de São Paulo, muito preocupado com sua própria reeleição, demite o cara.
E ele demitiu o cara. Quando em acordo, não, ele demitiu. Demitiu, já tá pensando na eleição. E é aquela típica demissão que ele faz questão de avisar para toda a imprensa. Que saiu da imprensa inteira, todos os veículos noticiários que foi demitido. Então, é aquele acordo, ó, tu vai se demitir, posso até ver aqui, quem sabe te ajudar de uma forma ou de outra, para tu não ficar desamparado, mas me ajuda para o meu filme não sair queimado. É a preocupação da turma no final do dia. É baixar a cabeça para os militantes. Tanto que tá ali, ó. Nunes exonera, secretária após fala sobre o planeta se salvar sozinho. Em nota, secretário Antônio Pinheiro Pedro disse ser vítima de difamação dos lacradores e levianos. Não somos Deus. Essa constatação é de humildade e de alerta. Justificou. Cara, distorceram o que eu falei. Nunes demite secretário do Clima de São Paulo após fala negacionista. Olha o que está acontecendo no Brasil. Estamos vendo queda de secretários. Terceiro maior orçamento do país. A cidade de São Paulo só perde para o estado de São Paulo, que só perde para o orçamento da União. E o cara perdeu, caiu. Né? Quantos habitantes tem a cidade de São Paulo, a grande São Paulo? Uns 20 milhões? A grande São Paulo, nas cidades próximas, 20 milhões? Caiu. Tá bom, né? E vamos falar da nossa democracia. Nossa democracia tá cada vez mais pujante, acachapante. A gente já comentou no vídeo de ontem, foi um assunto aí que repercutiu bastante, a questão das escolas, né? O Estadão soltou um editorial hoje para falar o erro dessas escolas cívico-militares. E aí, em seu editorial, o Estadão deixa claro, dá vários motivos para falar, ó, por isso o governo fez bem em acabar. Fez bem, porque não é função das forças, se dedicar à escola, colégio, não presta. Agora pergunte pro pai das crianças. A família não tem vez. Pro consórcio, a opinião da família não vale de nada. O Vila, tentando se igualar a Miriam Leitão e o Reinaldo Azevedo, Vila elogiou o governo. Disse que o Exército não entende nada do setor educacional e pedagógico para administrar escolas. Olha só, gente, isso aqui é tão absurdo. Olha a palavra que ele usa, nada. Qualquer ser humano entende alguma coisinha. As forças têm a Não, vamos cá. A coisa mais óbvia do mundo. Para vocês que me assistem, que tem um filho, um parente, sobrinho, ou que vocês mesmos já fizeram no passado, um amigo que queria estudar engenharia, quais são as duas faculdades de referência no Brasil em termos de engenharia? O ITA e o IME. Instituto de Tecnologia Aeronáutica e o Instituto Militar de Engenharia. As duas que são referências no Brasil. Não sabem nada. Nada. Quem sabe é o Lula. Eles tentam tapar o sol com a peneira na tua frente. A família não tem vez mais neste país. A pauta realmente, você vê, é antifamília. É assim, ó. O que a família quer? Isso, então está ao contrário. Se a família está de um lado, o Vila está do outro e o Estadão também. Comentamos sobre esse caso há algumas semanas. É doloroso fazer algumas constatações. O Naime, ele foi lá na CPI, explicou a situação dele. Os deputados chegaram à conclusão que, cara, ele nem deveria estar lá. Ele tava meio que de licença, de férias, não lembro. E aí, assim, o cara, na ânsia de ajudar, foi no seu dia de folga, botou a farda, foi lá, ajudou, prendeu gente, acabou com a confusão e foi preso. Preso. Por quê? Não sei. Não foi apresentada denúncia, né? Tá de preventiva. E aí ele desmaiou, né? Foi levado pro hospital. O pessoal diz que ele tem um princípio aí, um pré-diabetes e talvez dê uma hipoglicemia e acontece. Como estão as coisas no país? Democracia. Por Vila, democracia, pro Estadão, Mira Leitão, Natuzaneri, Merval Pereira.
Não, tá tudo normal. Golpista, safado. Aí, falando da CPMI, rapaz, esse país é uma coisa, viu? Eu nunca vi uma notícia como essa. Eu não sabia nem que isso existia, nem que esse crime existia. O crime do silêncio. Se você fala, não é liberdade de expressão. Como é que eles falam? Liberdade de expressão não é liberdade para mentir. E se você não fala, é abuso de direito ao silêncio. Pelo que me consta, todas as perguntas que fizeram ao Cid, com exceção da idade dele, são perguntas que tinham conexão com, sei lá, né, as coisas que ele está sendo meio que acusado, que ele poderia ficar em silêncio. Acho que a única pergunta que ele não respondeu foi sobre a idade dele. Aí adianta explicar isso? Não, mas a turma foi lá, já acionou a Suprema Corte, já acionou o TRF1. A denúncia apresentada pela mesa da CPMI, né, a Suprema, acusa o Cid de ter cometido assintoso abuso do direito ao silêncio e gravíssimo menoscabo com sobredita decisão judicial. Eu não sei nem o que é menoscabo, mas deve ser alguma coisa ridícula que também está sendo aí dita pelos parlamentares, governistas, né, lulistas. O grupo ainda o acusou de ter cometido o crime de calar a verdade como testemunha. Falando sobre a CPMI no dia 8, mas notícia não tão... Notícia essa aqui não é ruim, não. Isso aqui é até notícia boa. O Nicolas fala assim, ó. Ontem foi feito um acordo para aprovar requerimentos sem convocação. Contudo, por um erro, estava a convocação do fotógrafo da Reuters. E para cumprir o acordo, o presidente declarou nulo. Porque assim, ó, o acordo era: vamos fazer convites. Todo mundo vai ser convidado para vir. Não é uma convocação que você obriga o cara a vir. Pedindo na boa. Você pede na boa. Esse era o acordo. Aí no meio disso tinha uma convocação. Falou, não, então isso aqui vamos anular. Aí o Nicolas falou, pô, liguei pro presidente da CPMI, o Arthur Maia, e ele me deu a palavra que será pautado na primeira reunião deliberativa o requerimento da convocação do fotógrafo. Arthur Maia tem cumprido com sua palavra e teremos grandes novidades nas próximas semanas. E ele diz, ó, isso aí, Nicolas, o Brasil tem o meu compromisso. Então, vamos observar. E vamos ver se dessa vez a esquerda também vai voltar, né, para o cara ser convocado ou vão tentar passar algum tipo de pano. Outro assunto que não está aparecendo na imprensa, e eu acho de suma importância, pessoal, é a CPI das ONGs. Temos que discutir, porque isso abre um leque sobre tantos assuntos que vão desde a reforma tributária, a reindustrialização do país, o uso dos nossos minérios, né, para o desenvolvimento nacional, o avanço da infraestrutura, o avanço da infraestrutura, tô falando sério. Por quê? O que é que tem a ver com as ONGs? Porque tem inúmeras obras que estão sendo embargadas no meio do processo. O Aldo Rebelo testou uma lei que eu achei sensacional. Definir uma PEC, o que são obras de interesse nacional, ele falou qualquer coisa que gere emprego, obra de infraestrutura, obras que vão trazer melhoria para a vida, aí bota lá um monte de coisa que faz sentido. E o outro ponto, para você suspender uma obra dessa, só com um pedido da PGR para a Suprema Corte, e a Suprema Corte teria 90 dias. Se não decidir, a decisão já foi tomada. Pode tacar o pau na obra. Limitar para impedir que as ONGs aí fiquem, né, causando esse alvoroço o tempo inteiro. E esse tema, inclusive, outro ponto que eu acho que é bem importante, é porque ele ainda é uma pauta relativamente cara para aquela esquerda mais antiga, que era a favor da industrialização, né? Partir da causa operária, queria ver um Brasil com muitas fábricas, muito operário, né? Os torneiros mecânicos, que o Dilma fingiu um dia ser, acho que o Dilma nunca trabalhou, tipo Boulos. E aí, para tentar ilustrar para vocês com um exemplo, já falei diversas vezes sobre esse perfil, sempre gosto de seguir porque eu vejo assim um resquício de alguma honestidade intelectual em alguns temas, não quando fala sobre Bolsonaro, óbvio, mas quando fala sobre atuação de forças internacionais no Brasil, em torno de agenda verde, em torno das críticas que esse perfil faz à esquerda, que é o perfil da Gringa Brasília. Ela faz críticas contundentes à esquerda. E ela fala o seguinte, ó, muito fácil determinar quem é quem nessa bagaça. O influente militante progressista promoveu ou escondeu a CPI das ONGs. Se o cara tá calado sobre a CPI das ONGs, é pilantra. Pilantra.
O cara não é de esquerda, o cara quer passar pano pro Lula. O cara não tá do lado do Brasil. É isso que ela tá querendo falar. Aí quem é na lista, né? Um perfil lá. Primeiro nem vou falar quem é. O segundo, Anito Blá Blá. Tá falando do Anitta Blian. É um cara aí que tem um engajamento na esquerda. Vez ou outra no Brasil 247, tem um canal próprio. Se diz que é analista de geopolítica. Pérolas Assassinadas, ela tá falando do Pérolas Woke. Sei que perfil é esse. O História Bem Pensada é um perfil chamado História, Pensar a História. E diz, pois é, querendo ou não, estão servindo os interesses dos gringos. É um assunto aí que a direita, se isso bem explorado, inclusive pelos deputados, isso poderia estar sendo utilizado contra a esquerda. Jogar a turma contra o Dilma, falar, aí cara, vamos passar pano, continue passando pano pro Dilma, vai lá. Cadê as pautas que vocês defendiam? Cadê aquela história de pautar, né, lutar contra o imperialismo? Tem que jogar um contra o outro. E não é jogar um contra o outro com base em mentiras. É você jogar fatos na cara e falar, e aí, você vai honrar com seus valores históricos ou você vai mostrar que você é um hipócrita, passador de pano do PT, que não tá nem aí pro Brasil, mas só pro teu ídolo, né, Luiz Inácio Lula da Silva? Pouquíssimas notas estão saindo sobre a CPI das ONGs. Uma que saiu foi do Guzo, lá no Estadão, que fala: Brasil perdeu soberania na Amazônia para ONGs com cumplicidade do governo. Essa nota eu achei interessante porque ele traz o ponto que muitas vezes as pessoas questionam. Pô, mas CPI no Brasil, nós termina em pizza, não dá em nada, etc, tudo mais. E o Guzo fala, cara, não é bem assim. Não é que termina em pizza, sempre tem algum tipo de ganho. Só que o ganho, às vezes, não é esse ganho de uma ação contundente, concreta. Ele fala assim, ó, a CPI que investiga as ONGs internacionais ou brasileiras, que agem principalmente na Amazônia, vai revelar um Brasil que a grande maioria dos brasileiros não conhece e acharia um escândalo se soubesse. CPIs, em geral, não levam a mudanças concretas nos males que denunciaram. Aliás, as que incomodam a esquerda e são excomungadas como de direita quase não aparecem na mídia. Mas valem sempre como uma oportunidade, muitas vezes a única, para a população ficar sabendo de muitas coisas que não sabe e que os donos do país, dentro e de fora do governo, não querem que ele saiba. A principal notícia nesse caso é que o Brasil perdeu a soberania sobre áreas imensas do seu território na região amazônica. Elas são governadas hoje por ONGs estrangeiras, as mais agressivas, e por outras de origem nacional, com a proteção, as verbas e a cumplicidade ativa da Polícia Federal, do Ministério Público, dos INCRAS e FUNAIs da vida. Aí também tá lá, né, do Exército e agora do Ministério do Índio, inventado pelo Dilma. Então, esse ganho em termos de informação que chega para as pessoas, isso é importante, tem que levar à frente. Eu tinha comentado anteontem, quando fazia o CP das ONGs, que eu falei, pô, a fala da Teresa Cristina foi bem interessante. Mostra um domínio acerca de algumas pautas. E eu falava assim, pô, lá, teve até uma parte que ela falou, forest here, farms here, forest there. Falando o seguinte, né, que os americanos, ó, a gente pode ter fazenda, lá só floresta. Não queremos competidores no agro. Não. E uma coisa que eu tava vendo, é um gráfico. Sabe aqueles gráficos na internet que eles vão mostrando o crescimento e o decrescimento das coisas ao longo do tempo? É um gráfico interativo que o tempo vai passando, as barrinhas vão subindo, tem gráfico que eles colocam assim uns vídeos. E esse gráfico que eu tava vendo envolvia a agricultura, produção e exportação. E aí mostra desde 1980 e pouco até 2021. E, gente, eu achava que o Brasil era uma grande referência no agro. Não, é algo recente. O Brasil dá, assim, realmente assim, um crescimento vertiginoso depois do ano 2000. E aí, na era Bolsonaro, foi um negócio assim, assustador. Nos últimos 4 anos, o crescimento do agro, ano após ano, ano após ano, ano após ano. E aí, o que eu achei engraçado? Essa turma começou a se preocupar com o Brasil, essa turma começou a se preocupar com o agronegócio brasileiro, tentando emplacar de inúmeras medidas protecionistas para proteger o agro deles. Veja a União Europeia como um todo, com a questão da due diligence. Eles começam a se preocupar quando o agro brasileiro cresce. O agro do Brasil ficava na 15ª posição do planeta, mesmo o país sendo gigante. Os Estados Unidos sempre foi o primeiro. E continua como primeiro até hoje. Olha que interessante. Não só tem inúmeras indústrias, mas também tem um agro gigantesco. Por diversos momentos, o Japão esteve à frente do Brasil. Uma ilha desse tamanho. Alemanha na frente do Brasil. França na frente do Brasil.
E aí quem que passa na frente hoje desses países todos? O Brasil e os comunas, o país vermelho. Então, tem algumas coisas que não são aleatórias. Tem vezes que a gente já falou sobre isso, eu trouxe aqui só para relembrar. E vou mandar esse vídeo para vocês lá no canal do Telegram, pra você ver aí a fala da ministra. Mas eu recomendo ver a sabatina inteira do Aldo Rebelo, não só para ver o que ele falou, mas o que os ministros, a ex-ministra, Tereza Cristina, e os senadores que lá estavam também comentaram, foram falas muito pertinentes. Falando da CPI do MST agora, noticinha rápida. Por que o Dilma teme Rui Costa na CPI do MST? Segundo a turma do Estadão, o motivo é pragmático. O ex-governador tem um histórico conflituoso com o movimento e pode municiar a oposição. Ele vai lá, a turma começa a apertar demais, capaz dele falar alguma verdade sobre o MST que o Dilma não queira. Então, eu acho que isso aqui é mais um motivo para depois do recesso, a turma da CPI do MST convocar o Rui Costa para prestar alguns esclarecimentos. Mas vamos continuar para falar do Brasil que está dando errado. O Brasil do Dilma. Olha a explicação do Lula sobre como as coisas nesse país estão dando certo, né? Olha isso aqui. A relação com o Congresso Nacional, ela vive possivelmente o melhor momento nas últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco preside o Senado, que é uma instituição independente da presidência da República. Ele não tem que pedir licença para mim, é um favor. A Câmara tem um presidente, tem 513 deputados, ela vive também um momento, sabe, as pessoas se assustaram. Como é que a Câmara aprovou a política tributária? Como é que aprovou o CAP? Como é que aprovou? Aprovou porque é para o Brasil, não é para nós, não é para o PT, não é para o Lula. É mesmo? Tá vendo, né, gente? E eu jurava que eles aprovaram porque foram quase 10 bilhões de emendas, cargos, ministérios. Não, é pelo Brasil. É muita cara de pau. Muita cara de pau. Mas vamos lá. Governo Dilma beneficia parentes de políticos com doações de máquinas. Outro lado. Codevasf diz que doações para associações são feitas após análise técnica. Aí tá ali, né? Codevasf tem privilegiado associações ligadas a parentes de políticos com a entrega de veículos e maquinário agrícola nos primeiros meses do governo do Dilma. Entre os equipamentos está uma sonda perfuratriz avaliada em mais de 2 milhões de reais. A compra das máquinas ocorre por meio de recursos das chamadas emendas parlamentares. O deputado senador indica a entidade privada a ser beneficiada e a Codevasf cuida da compra e da entrega do equipamento. Vai pelo Brasil. Após ser confirmado ministro, Sabino diz que assume turismo com responsabilidade e agradece a União Brasil. Mas, como o Dilma falou, a reforma foi aprovada o arcabouço por causa do Brasil. Isso aqui não tem nada a ver. Tem nada a ver, aqui é só uma mudança para renovar os ares de Brasília. Só isso. Não tem nenhuma relação, nenhuma. Governo nomeia órgão da Previdência. Economista réu por gestão temerária de recursos do fundo de pensão. Não é qualquer... Deus, isso aqui... Olha só, é o diretor de normas da Previc, que responde a um processo envolvendo o dinheiro de aposentadoria de funcionários da Petrobras. Nega qualquer irregularidade e desconfiar na absolvição. Os grandes fundos de pensão nesse país, assim, é muito dinheiro. Imagina qual é a empresa que não quer ver esses fundos pingando nas suas ações, né? Os papéis se elevando. E aí, para isso não acontecer nenhum problema, né? Você tem que ter certeza que são empresas sérias. E quem que desenha, né, esse arcabouço, esse compliance para saber quem pode e quem não pode receber esses grandes investimentos do fundo de pensão? É a Previc. Ele só é o diretor de normas da Previc. Sensacional, sensacional. Parabéns, Dilma. A volta por cima de Juscelino Filho no governo do Lula. Depois de tudo que ele fez, tudo. Ele deu a volta por cima porque ele virou um articulador do Planalto no Congresso. Esquece fazenda, esquece cavalo, esquece o sogro, rapaz, esquece tudo. Deu a volta por cima.
Parabéns, Juscelino. Esse cara realmente é um dos melhores ministros que esse país já viu. Aí entrando no âmbito agora dos pronunciamentos complicados, né? Desnecessários. Isso aqui dá uma canseira só de pensar. Aquele momento que eu sempre tento respirar. Sabe, tem uma coisa que eu tento evitar comentar esse tipo de assunto, falei pra vocês ontem, porque acho que às vezes... eu não acho nem que é chovendo molhado, eu acho que até piora. Sabe o que eu acho do final do dia? Isso aqui, pra quem ainda não viu ainda, né? Ou tá só ouvindo o áudio. Vou ler aqui a manchete, né? O ministro Pacheco cobra retratação do ministro da Suprema Corte Brasileira. Fala sobre bolsonarismo, foi infeliz, inadequada e inoportuna. Até o Pacheco criticou. Ontem eu fiquei muito surpreso, eu recebi uma mensagem, jornalista, grande imprensa, grandes veículos aí, coisa, comentando, falou, cara, que fala trágica, né? Posso até ler aqui a mensagem. A mensagem foi mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, a mensagem foi literalmente assim, ó. Cadê? Ele falou assim, ó. Cara, que derrapada do fulano, hein? Tropeço gigantesco, gigantesco em letras maiúsculas. E aí o que eu respondi pra ele é o que eu penso quando eu digo assim, que eu não acho nem chovendo molhado. Porque no final do dia eu vejo uma situação dessa e fico triste. Por quê? Não vai acontecer nada. Vai aparecer uma explicação, como sempre aparece. Depois de aparecer a explicação, a imprensa vai organizar o briefingzinho. A imprensa vai falar que os bolsonaristas vai tirá-los da posição de vítima, colocá-los na posição de culpados, né, do réu. E aí vai inverter todo o ônus. E no final do dia, ainda é capaz de algum bolsonarista ser responsabilizado por algum tipo de crítica, algum tipo de alguma coisa. E isso vai gerar mais insatisfação, e essa nova insatisfação pode brotar mais algum comentário, alguma ação, alguma coisa, que vai gerar mais retaliação, e a gente fica nesse eterno ciclo. Perde, perde, e perde de novo, e continua perdendo e só perde. O Pacheco falou assim, ó, a presença do ministro é um evento de natureza política, com a fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que eu espero é que haja por parte do ministro uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação. Muitas pessoas ontem pontuaram o seguinte: poxa, seria bacana se outras pessoas de direita também pudessem se retratar. Citaram, por exemplo, Daniel Silveira. Fez uma fala, infeliz ou não. Será que realmente o Daniel Silveira queria bater em alguém, fazer alguma coisa assim em termos, sabe, de agressão física? Acho que não, eu acho que não acho que ele é maluco a esse ponto. Eu discordo muito, acho que foi uma fala extremamente absurda, infeliz. Mas sabe, é ruim, né? É ruim, é ruim. O Metrópolis traz algumas informações extras. Eu torço para ser verdade de coração mesmo, que fala assim, ó, ministros da mais alta corte do país e de outros tribunais criticaram a fala do ministro em questão, lá no evento da Uni, e diz que os ministros, né, eles criticaram o discurso, pedindo reserva, seus colegas fizeram críticas especialmente ao trecho em que o magistrado falou sobre a derrota do bolsonarismo. Na avaliação de seus colegas, a fala foi muito ruim e contribuiu para que a corte se torne ainda mais alvo de ataques e críticas por parte de bolsonaristas e da atual posição. Magistrados de outros tribunais superiores avaliam que a declaração foi ainda pior por ter sido feita há cerca de 2 meses da posse do então ministro como presidente da Suprema Corte Brasileira. Ele vai assumir o comando em outubro, após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Procurado pela coluna, ele não se pronunciou até o momento, não teve uma nota ontem, falou que ele não queria ofender os 58 milhões de eleitores de Bolsonaro, etc. Tudo mais. Beleza, bacana, mas é difícil, né? Pedir para as pessoas. Não, eu me atrapalhei, eu não queria ter falado do bolsonarismo, eu queria falar que a gente combateu o extremismo. O Estadão, hoje de manhã, traz mais informações, mais bastidores. Um teu similar do Metrópolis falando, né, que ministros da Suprema Corte admitem que a fala dele
sob bolsonarismo afeta a imagem da corte. Ministros ouvidos pelo Estadão têm falado em conversas reservadas sobre a necessidade de não engrossar a pressão sobre o cara, né? Com declarações públicas de condenação aos seus atos. Ninguém vai repudiar publicamente, beleza? Esses mesmos ministros, contudo, têm dito reservadamente que as declarações do colega foram inoportunas e carregam consigo um alto potencial de reforçar a desconfiança de políticos e da sociedade civil em relação à atuação da corte. Ministros ouvidos pelo jornal disseram sob condição de anonimato que as declarações dele só servem para reforçar a percepção de setores da sociedade que a corte agiu e ainda age por meio do chamado ativismo judicial, como se descreve o fenômeno de tribunais que aplicam interpretações mais amplas da lei e que, em alguns casos, passam a fazer política ao invadir competência de outros poderes. A coisa foi tão além do ponto que nem a Globo News se atreveu a passar pano. O Fernando Gabeira, um ícone da esquerda brasileira, foi lá falar o seguinte, né? Ele analisou a polêmica. Ele citou Nelson Rodrigues ao dizer que há lugares que você vai até o minuto de silêncio. E analisou falando que o Supremo nos salvou parcialmente de uma situação complicada, mas agora precisamos nos salvar de nossos salvadores. Precisamos colocar um certo limite. O clima tá ruim no Brasil. Tá ruim de verdade. O Merval Pereira, outro ícone da esquerda, também diz, no Brasil criou-se um ambiente que permite que ministros de tribunais superiores falem sobre qualquer coisa. Quem criou esse ambiente foi a Rede Globo, né? Com muito apoio, sempre validando todo tipo de declaração. Não é uma coisa normal em nenhum lugar do mundo, isso é normal. Ao meu ver, eu não acho que uma movimentação que busque uma certa retaliação, sabe, que busque uma certa vitória ou algo assim do gênero, eu não acho que tem chance de prosperar. Não acho, zero chance. Não acho que isso daí, para mim, isso vai gerar mais e mais confusão. Agora, sim, eu acho que cabe mais uma vez as pessoas levantarem questionamentos, sabe, falando assim, cara, será que realmente tem que discutir uma reforma no do judiciário como um todo, sem revanchismo, conversar numa boa? Eu tava dando uma olhada nas redes, veja assim, eu sempre tento ver alguns perfis, né? Minhas análises são qualitativas, nunca quantitativas. E no dia de ontem tiveram até perfis, como por exemplo, ligados ao MBL, que estavam reclamando disso. Tem um perfil que adora me atazanar o juízo. O cara tava reclamando sobre isso. Você vê como pegou mal. Tem perfis ligados à esquerda trabalhista, à esquerda nacionalista, perfis ligados ao movimento do Aldo Rebelo. Muitas dessas pessoas também criticando o ocorrido. Falam, cara, pô, tá demais. O que tá acontecendo nesse país tá demais. Eu acho que se a turma da direita conseguir tentar, né, discutir um movimento sem revanchismo e falando, cara, vamos tentar aqui colocar o Brasil acima de tudo, de verdade, eu acho que pode ter pelo menos uma adesão. E você conseguir fazer algumas aproximações, quem sabe até políticas, lá pra frente, uma coisa ou outra, etc, tudo mais. Porque o direito tá ruim, gente. Vocês estão vendo aí, sabe, judiciário é um tema que desde 2020 vem tomando assim um espaço que cada vez mais pessoas estão falando, pô, acho que passou do ponto. Acho que passou do ponto. E muito mais do que vencer qualquer tipo de briga e confusão, acho que tem que começar a falar de Brasil. Todo dia eu fico vendo uma notícia de Brasil, comentando no vídeo no Talking Show. Umas coisas que me incomodam demais. Tava falando pra mim de um tênis que eu comprei aqui. Pô, o tênis é 1/3 do valor, menos de 1/3 do valor que o tênis custa no Brasil. Eu falei, bicho, isso é um absurdo. Tudo no Brasil é proibitivo. Cara, e eu tô falando de tênis que assim, todo mundo precisa ter um tênis, não é questão de marca, passear, não. Quer dizer, o cara precisa pra alguma coisa. Se fala tanto, por exemplo, de esporte, pô, o esporte é bom, porque o esporte tem até a ver com a agenda da família, dos valores, de tudo. Porque tira o menino das ruas, ensina valores, o cara aprende muita coisa. Você já tava assistindo um podcast até do Carioca. Gosto muito do Carioca, gosto do Turma do Pânico. E aí o Carioca tava no podcast falando um monte de coisa, perguntando pra ele assim, cara, e aí, como é que tu cria teu filho? Porque teu filho tem tudo na vida.
Por que tu cria teu filho pra ele não ser um menino, sabe? Mimizento, chorão, reclamão. Ele falou, rapaz, esporte. Solução é esporte, porque esporte, assim, cara, não é... Tu pode ter o dinheiro do mundo. Ali na quadra, tu só é mais um. Então, se ela pelo menos começa a entender, sabe, as suas limitações, entender que o seu dinheiro não vai te tornar alguém melhor. Vai ter alguns benefícios, mas ali dentro é você por você. Que seja um esporte de quadra, aí você ainda tem questão do time, mas e o individual é você e você. É você superando o tempo inteiro. Ele falou, pô, esporte é uma coisa muito importante. E aí, beleza, quem tem dinheiro alguns esportes são proibitivos. Até pra classe média alta, né? Tem esporte que é só pra gente rica. Agora, todos os esportes assim, mais simples, não tá custando aí um futsalzinho, não faz de chuteira, um futsalzinho pro menino usar até pra ir pra escola. Essas marcas assim mais simples. Então, assim, são assuntos que desapareceram do debate público. A Globo não se preocupa com isso, a Globo não tá nem aí. A Globo só gira em torno de um projeto de poder alinhado ao Lula, baseado em uma agenda verde, ESG. E o pobre só entra no orçamento na hora de pagar imposto. Só. E a gente às vezes fica na discussão, isso que me incomoda. Eu quero ver que essa discussão de desaparecer pra gente começar a falar assim, cara, na boa. É uma crítica que às vezes eu até faço tomar da direita. Olha muito alguns aspectos, fala, pô, a importância da batalha cultural, etc, tudo mais, mas gente, olha só, a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros que não tem esgoto em casa. É muito importante essa questão cultural, o despertar das pessoas, mas tem que também lembrar, de quem tá na pior, quem tá na miséria. Não dá mais pro Brasil continuar do jeito que tá em pleno 2023, com toda a tecnologia, toda a capacidade de produção que esse mundo tem para nos oferecer. É assim, se você não se indigna, tem uma coisa muito errada. A gente tem que se indignar com isso todos os dias. Não dá para normalizar. Olhar para as pessoas, olhar, pô, você passou, viu lá, sabe, um bairro que tá assim, condições caquéticas, não tem assalto, não tem nada, é o Brasil. Não dá. A gente tem que se manter indignado com esse tipo de situação. E falar, cara, fique triste. Não seja ingrato. Sempre seja grato. Na pobreza, na riqueza, seja grato, né? Deus, seja grato. Pelo que você tem, só de estar vivo, graças a Deus. Até pra você sofrer, você tem que estar vivo. Então seja grato. Mas não se contente. Fique indignado. Tem que melhorar esse país. Aí o Dilma, eu não vou dar play na fala dele, não. Isso aqui é um absurdo. Pra falar que há pouco tempo atrás descobriram os ismos, né? O que foi os... Assim, ele quer comparar o governo Bolsonaro, o que aconteceu nos idos de 1935 a 1945, de 10 anos, não. Vocês conheceram isso aí no Brasil. Falou isso onde? Lá no evento da Uni. Aí, o Metrópolis não fala que ele tá se referindo ao Bolsonaro, mas pelo menos a Globo teve a decência de falar, não, cara, o Lula tá falando de Bolsonaro. Olha o absurdo que está sendo dito. Olha, ó, sem citar Bolsonaro, Lula diz que estudantes conheceram os ismos em 4 anos. Em processamento, durante o 59º Congresso da Uni, o Dilma afirmou que os presentes conheceram em 4 anos os ismos e viram como pode-se destruir a democracia neste período. Apesar de não ter citado o nome de Bolsonaro, a fala foi interpretada como uma subida de tom a se referir ao seu antecessor. E as preocupações. Agora, a solução mesmo para a vida, para as pessoas, não tem. A solução é o planeta. O planeta vem primeiro. Quando você achava que ia ser a vez do pobre, porque agora não tem mais Bolsonaro, agora Bolsonaro é ineletivo, não. Vamos tomar conta do planeta. Vamos fazer um PAC verde. Vamos colocar imposto do pecado. Vamos rever a agricultura, a pecuária, né? Vamos ter que migrar por baixo carbono. Aí, o Dilma, que fala tanto de democracia, enche a boca pra falar. Olha essa notícia. Não vai ter uma grande repercussão. Mas tá ali, ó. A Venezuela veta observadores da União Europeia em 2024, em mais um ataque a eleições livres. O líder da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou que nenhuma missão de observação da União Europeia terá permissão para acompanhar as eleições. Querem esconder alguma coisa? Não sei, né? Meio estranho. O chavista alega que o bloco suplicou para estar presente no pleito. Eles não voltam porque são grosseiros, colonialistas, representante dessa Europa imperial ultrapassada, né? Meu Deus. O anúncio é pau de cal nas esperanças de eleições livres no país, após o boicote do órgão eleitoral e a inelegibilidade de opositores. Vai dar Maduro mais uma vez. E o Lula ainda vai falar, ele foi eleito. Daquele jeito.
As leis na Venezuela são feitas pelos venezuelanos. E as eleições na Venezuela são realizadas pelos venezuelanos. O futuro da Venezuela é decidido pelos venezuelanos, afirmou Rodrigues nesta quinta. Então, tem uns dias que dá uma canseira, viu? Ver o que acontece. É só derrota. Mas tudo bem, voltaremos amanhã. Acho que, pelo menos, eu acho com base em algumas coisas. Mas por hora, vamos só ficar no eu acho. Elas serão, quem sabe, ditas em um momento oportuno. Mas eu acho que essa questão da reforma tributária, dos 3 artigos, 43, 153 e 155, acho que pelo menos entrará na discussão do Senado. Com base no que eu estou falando isso, vamos dar o tempo ao tempo. Vamos ver se eu estou certo ou errado. Estou trabalhando para a gente discutir isso daí, para retirar isso. Mas peço a vocês também, fala com o Rogério Marinho, nosso líder da oposição, fala, pô, Rogério Marinho, presta atenção nisso daqui. Tereza Cristina, presta atenção nisso daqui. Olha o que está sendo colocado. Olha o que a Haddad está planejando. Porque, vocês estão vendo, se deixar na mão do PT, vão fazer a festa. E todo mundo vai ter que pagar o pato no fim. Amanhã eu comento sobre a rede social porque tem muita coisa. E tem um órgão aí, né, que o governo quer criar, a nova autarquia de segurança, cibersegurança e mais algumas coisinhas que envolvem pele das fake news. Mas comenta amanhã. Por hoje fico por aqui. Vou mandar lá o vídeo da Tereza Cristina, do Dilma também vou mandar pra você lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, passe no nome do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. E não esquece de compartilhar o vídeo. Ainda tem um Atlas brasileiro, kimpay.com.br. Amanhã saiu de maio. Todo o resumo do que aconteceu. Pra ninguém esquecer o que tá acontecendo nesse país. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!